Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém. Seja feita a vossa vontade. Então, qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Para uns demora um pouco mais, para outros demoram um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. O que Deus? O seu Deus. Aquele que Não está é o dentro seu de você. tempo, né? Não, mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por dia, se você fizer um podcast, o seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast, que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir, elas querem buscar aquilo. Nós temos nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima. Isso não vai somar. Então, só que o que você traz desse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente. Então não tem sucesso por acaso. Aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas. Então, porque tem conteúdo e tem gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso aprendizado, as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Não. Vou dar um exemplo do lance do desenho. Fui estudar, fui pegar livro, e em todas as... tinha festival de desenho, eu ia lá conversar com os desenhistas, perguntar o que eu fazia, mostrar meus desenhos. Você tem que ir atrás e ficar aquilo. E assim, se as pessoas desenham 3 horas por dia, você vai desenhar 6. Se as pessoas desenham 6, você tem que desenhar 8. Entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Porque eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista. Nem na minha classe. Na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha. Mas a minha determinação, no segundo ano eu já via que eu era um dos melhores. No terceiro ano eu ganhei o prêmio de melhor desenhista. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar, falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você está polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo. Temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser importante. Você era criança, você pensava em ser o quê? Ser importante. A minha mãe... O que era ser importante pra você? Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e se reverencia, tipo assim, acha você admirável. Entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era essa empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, desde da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos. Caramba. Morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente. É imortal. Mas na época, como foi isso para você? Com 7 anos e meio? Olha, a minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela.
Quando o sol entrava na fresta do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era para a gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. Para eu continuar. Você pegou o propósito dela para você. Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. Eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga. Porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo. E aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro. De saber o que hoje eu posso fazer para fazer diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com os meus. Fazer diferença na vida de uma pessoa, você faz diferença... Eu chamo isso de empreendedorismo. É? Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista. Como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce na condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Você já viu que podia ter problema se você entrasse... Tinha 2 escolhas, você escolheu Por que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que acaba rápido. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só fiz uma escolha melhor. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Ver o que tá dando certo, copia. É simples assim. Empreendedorismo, para mim, é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem que é o problema? Seu. Então você começou a empreender. Entendi.